Olá você que está me acompanhando neste canal e neste perfil enquanto estou de pé, tanto eu quanto as redes sociais minhas. Eu estou aqui para reagir, para analisar ao vídeo. Para que igreja Luciano Subirá? Não sei o que é Sub-12, não sei realmente. É de 2018, tá certo? Eu gostaria de analisar esse safado aqui do Malafaia, não sei se vocês vão estar vendo, mas tem 55 minutos e eu não tenho, infelizmente, esse tempo, eu não moro sozinho. Então, é isso, né? Então vamos lá. Pra que igreja Luciano Subirá? Que o pastor, quem que perguntou, qual que é o conceito de igreja na cabeça dos religiosos, hein? Vamos ver em específico nesse vídeo? Deixa eu até desligar a legenda aqui que eu nem vi que estava ligado. Então vamos lá. Gente, esse é um Sub-12 especial. Chegamos no nosso episódio número 100. São quase 2 anos e com a marca de 200 mil inscritos no canal. E nesse episódio especial, eu quero apresentar a vocês a minha igreja. É possessivo. Minha igreja. E tá certo. É minhas pessoas. Na cabeça dele, tá? Mas se ele estiver falando minha denominação, aí sim. O gado gosta de aparecer, hein? O gado gosta de tudo. Vê uma câmera já quer ir lá. Basta ver o TikTok ou quando vai fazer reportagem, a palhaçada que fica atrás. Pois é, o que você está vendo agora não é a igreja. Esse é o momento final de uma das reuniões que nós temos no domingo. A verdadeira igreja, o povo que nós mostramos antes, eles já voltaram para casa. Eu quero conversar a respeito disso. Ser igreja é diferente de ir ou frequentar a igreja. Não tem como frequentar a igreja, a não ser que eu fico entrando dentro do corpo de alguém e saindo. Aí eu posso talvez frequentar e entrar dentro de uma igreja. Ué, pastor, que confusão é essa? Nós criamos um conceito de que a igreja é o prédio. Ué, não é isso que você acabou de falar aí? Ir pra igreja? De que a igreja é um ambiente físico. É isso que vocês pastores fizeram. Quando na verdade a igreja somos nós. Com certeza. No Velho Testamento é bem verdade que Deus habitou numa casa. Ele ordenou que Moisés edificasse e construísse uma tenda e a presença dele se manifestava no Santo dos Santos. Depois disso, Salomão constrói um templo para Deus. É isso na sua cabeça, isso daí foi pro Deus das trevas, isso na sua cabeça e dos pastores mentirosos. Eu não sei se o senhor é um enganador, mas que está mentindo aí. Aquela sim. Mesma nuvem de glória. Nuvem de Satanás, das trevas, você não leu lá não? Que se manifestou era o indicativo da presença de Deus. Mentira sua, isso aí é a manifestação do capeta. E se você acha que eu tô mentindo, pastor, então abre sua Bíblia aí. Pode ser no seu canal que vocês não têm coragem de debater comigo mesmo. E também pra que dá atenção, né, pra um carinha pequeno. Abra aí e mostra num vídeo. Agora se manifestando nesse ambiente físico. Não, caramba que tava manifestando. Quando o templo de Salomão foi destruído antes do cativeiro de Babilônia por Nabucodonosor, eles ao regressarem 70 anos depois, nos dias de Esdras, reconstruíram aquela casa. E a glória de Deus ainda se manifestou ali. Mas nos dias de Jesus, esse templo reconstruído do período do pós-exílio de Babilônia, que Herodes reformou e que era o templo dos dias de Jesus, o próprio Senhor Jesus anunciou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ué, se o Messias falou aquilo daquele templo, daquela denominação, vamos dizer assim, por que ele não falaria hoje da sua, pastor? Por que você construiu a sua? Qual que é a desculpa? Você tá indo um pouco bem. Mas com certeza você vai dar um deslize, né, pastor? Você tem que proteger sua denominação. Aquele templo foi destruído no ano 70 da era cristã por ocasião da invasão. E se você é um preterista, você caiu mais no engano, viu, otário? Não, é que você é um otário? Não, mas você se faz toda vez que tenta ensinar ou mentir pra alguém. Tá certo? Isso daí nasceu com um outro mentiroso, tá? Vamos ver se um dia eu faço um post sobre. Invasão de Roma, liderada pelo general Tito. E desde então, não há uma casa, não há um prédio. Mas antes do prédio ser derrubado,
A Bíblia diz que quando Jesus na cruz brada, está consumado, o véu do templo se rasgou. Então por que esse lixo atrás de você, pastor? Naquele momento a presença de Deus deixou de estar restrita a um prédio ou a um ambiente. Na verdade, Estevão, em Atos no capítulo 7, faz uma declaração importante. Ele na sua pregação, ele destaca no versículo 48 de Atos 7. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Uma nova estação foi inaugurada a partir do Senhor Jesus. É verdade que no Velho Testamento a presença de Deus se manifestava numa casa e num ambiente físico, sim. Mas agora Estevão não está dizendo que Deus nunca habitou, ele está dizendo que Deus não habita mais. A palavra de Deus diz em Efésios 2 que nós somos morada de Deus no Espírito. Nós nos tornamos o santuário de Deus. Nós somos a igreja. Então fala para as pessoas que ela pode ficar na casa, ué. Se é tudo isso mesmo, e então pede para elas ficar em casa. Se bem que a maioria vai no teu lixo aí, no seu curral religioso. Ué, mas fala isso pro povo. Você já falou isso pro povo? O lugar onde a presença de Deus se manifesta hoje é nas nossas vidas. O lugar onde Deus habita. Sim, não aí dentro. É nas nossas vidas. E nós precisamos entender a igreja como algo que vai muito além do prédio. Mas a igreja não é o prédio, pastor, você acabou de falar. É importante. Não é cacete nenhum pra você, na sua cabeça, para tirar dinheiro do povo ou qualquer coisa, sei lá o que você faz aí dentro. Mas ele é um acessório, né? Ele é uma... Acessório que vocês estão fazendo contra o que o Messias falou, você não acabou... Você sabe, pastor, você acabou de citar os textos aí, e vê o contexto também. Poxa, e agora precisa desse troço? Olha, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. O que eu posso pegar aqui de exemplo? Deixa eu ver. Vou pegar esse daqui. Eu ia pegar o celular, mas vou pegar algo mais aqui. Gente, então. A gente viu na antiguidade que o povo não tinha tesoura, tá certo? Não tinha. Foi inventado aí muito depois, né? Sei lá que ano. Várias pessoas falaram contra isso daqui que eu tenho. Eu comprei, eu gosto. Eu uso ele. Eu uso ele pro meu trabalho. Eu uso ele para receber dinheiro. A tesoura, tá certo? Então, vários cientistas, várias pessoas importantes, talvez um dos mais importantes que já existiu, falou contra isso daqui, ó. Falou que isso daqui é um lixo, não presta. Que ele quebraria isso daqui. Isso daqui não tem importância. Uma pequena parte da história, ou grande, depende. Na antiguidade, isso daqui foi importante, quando tinham inventado. Mas hoje não precisa mais, tá certo? Mas mesmo assim, eu uso ele, eu tô aqui com ele. É uma ferramenta para extrativista de dinheiro. Não ele que vai sair algo daqui, mas com ele eu posso fazer coisas para vender, para tirar o seu dinheiro. Mas mesmo assim eu estou com ele aqui, tá certo? Não pode, viu? Não precisa. Já temos outras coisas hoje. Isso daqui é passado. Mas mesmo assim eu uso ele. É a mesma coisa que esse pastor tá falando do templo. Falou tudo ao contrário. Mas ainda o templo é importante. Cabeça doentia de quem aceita isso, cara. Ferramenta. Ele é um instrumento que nos serve, mas ele não é a igreja. Esse conceito de vamos à casa de Deus, como se a casa fosse o lugar, o ambiente físico, a construção. Mas claro que não, então por que as pessoas vão nesse lixo se não é a casa de Deus, pastor? É algo que pertence à velha aliança. Nós não encontramos declarações como essas na nova aliança. Aliás, também. Em Atos, no capítulo 8, no versículo 3, quando a Bíblia descreve Saulo, ainda antes da conversão, na condição de inimigo, perseguidor da igreja, a palavra de Deus diz o seguinte, Atos 8, eu vou ler do versículo 1 até o 3. Saulo consentia na sua morte. Aqui a Bíblia está falando da morte de Estevão. A Bíblia não fala nada, pastor. Naquele dia levantou-se... Sabe dessas coisas, mas não sabe que a Bíblia é um livro? Grande perseguição contra a igreja
em Jerusalém. Contra as pessoas, fala E certo. todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Algumas informações importantes que nós temos aqui. Em primeiro lugar, quando a Bíblia diz se levantou A Bíblia não diz nada, pastor. perseguição contra a igreja em Jerusalém, a Bíblia não está falando a perseguição contra o prédio, contra o lugar de reunião. Fala Me desculpa, me precipitei. Tá certo? Eu sabia que ele ia falar. Mas vamos lá, de pastor. um povo que foi disperso. Depois a Bíblia diz que Saulo assolava a igreja, onde? Entrando nas casas, perseguindo e prendendo as pessoas. Quando nós encontramos na Bíblia uma definição clara como essa do que é ser igreja, que é viver o evangelho, que é levar a presença de Deus por onde passamos. Levar a presença de Deus? Onde que tá escrito isso, pastor? E se tá escrito isso, tá errado. Levar a presença de Deus. A presença de Deus, que você chama de Deus ainda, tá em todo lugar, pastor. Pô. Que é um estilo de vida que envolve uma fé que não é vivida de forma sozinha ou isolada. É importante que a gente se reúna. É o mesmo papo mentiroso daquele Eliseu. O último vídeo que eu trouxe analisando sobre a questão de desigrejado. É a mesma mentira. Por que você não dá a mão a ele e vão casar? Putz. Ó. Tal, viu? Ó. Aqui, ó. A tesoura é perigosa. Tem gente que falou contra. Uma pessoa mais importante do mundo falou contra. Queria destruir isso daqui. Mas ela é importante, viu? Importante que a gente tenha os cultos de louvor. Onde que tá isso, pastor? Toma vergonha na sua cara e me mostra dentro da sua Bíblia. A sua Bíblia mentirosa. Ou é você que é mentiroso? Não pode falar desse santo que tá na tua mão, igual a igreja católica? Não pode falar da Semíramis, aquela nojenta? Hã? Abre a sua Bíblia podre aí, me mostra que eu abro a minha mais podre ainda. E eu mostro aqui dentro, ali. Tá ali embaixo, por isso que eu tô apontando. Essa mentira. Você mostra essa mentira dentro da minha ou da sua. E adoração a Deus. É importante que nesse ambiente a gente seja... Adoração a Deus. Onde fala para adorar a Deus dentro de um templo religioso? Se já não é mais importante... Você já tá no período da graça, pastor. Você tá brincando com a cara de quem? Você tá na internet, rapaz. Você não tá dentro da sua denominação, não. Seja ministrado. Por exemplo... Aqui ministrado? Onde que tá isso? O livro isso? de Hebreus fala a respeito de pessoas que deixaram de congregar como um exemplo a não ser seguido. Ai, meu pai. Pastor, eu tava quase acreditando no senhor. O senhor deu uma trollada em mim quando eu falei, fala certo, igrejas são pessoas, e você foi lá e falou. Tava quase sendo fiel da sua denominação. Deixa eu ver qual que é aqui. Ai. Sei lá de que lixo que tu fala aí dentro. Mas eu quase fiz parte daí da onde você tá. Do seu curral religioso. Mas agora desviou, cagou tudo, pastor. Você tava indo bem. Ai. Porque a fé não é para ser vivida sozinha. Não é para ser vivida sozinha, viu? Parece que a pessoa agora se fecha do mundo. Daqui a pouco se mata porque ela tá sozinha. Putz. Que vida triste, hein? As pessoas mais tristes que eu conheci na minha vida, com tendências suicidas e outras coisas que eu não posso falar aqui, são as mais simpáticas, são aqueles que dão mais certo com o próximo. São aqueles que estão mais enfiado no meio das pessoas. Aqueles que frequentam a festinha. Aqueles que vai no culto e fica aquele mundaréu de gente e se sente bem ali. Putz, pastor. A Bíblia é um livro de relacionamentos. A Bíblia é um livro do cacete nenhum.
pastor, para de Os mentir. 10 mandamentos, por exemplo, nos apresenta os 4 primeiros como reguladores do nosso relacionamento com Deus e os outros 6 como regulamento para Ué, dentro desses 6, fala para ir para um templo, a pastor? forma de nos relacionarmos com as pessoas. O tempo todo nós vemos a importância de vivemos a fé de uma forma Com as pessoas, mas para isso tem que ficar preso dentro de um lixo, igual que o senhor pastoreia. que sirva os outros, que abençoe os outros. E eu não posso fazer isso fora, tem que fazer aí dentro. Ah, toma vergonha, pastor. Vai apelar pro cão. Que fortaleça e encoraje os outros. Estou dizendo isso porque vivemos um tempo e uma época onde as pessoas querem viver os benefícios de um culto à distância. Ué, não é isso que estava acontecendo, pastor? Não é isso que estava acontecendo? O corona que o seu Deus infeliz não foi capaz de sumir com ele. Esse lugar aí cheio de milagres tão importante, pastor. Agora que você tá olhando pra mim, pastor, eu tô olhando pra você. O seu Deus insuficiente, aquele mesmo que eu dou risada porque ele não tem poder nenhum. Se existe algum Deus de vocês, é o ego de vocês, é o mamão, é o dinheiro, é Moloque, é qualquer outro lixo, menos o Criador dos céus e da terra. E tu sabe bem, não adianta querer apelar, você tá na internet. Pessoas como eu, posso reagir seu vídeo, por mais que lá embaixo eu vi que não pode. Mas vamos ver quem deixa de pé por mais tempo o vídeo. Tá certo, pastor? Alguém tá mentindo nessa história. O senhor tem coragem de mentir para 232.982 pessoas, pastor? É lógico que há ferramentas como esta da internet que nós usamos. Ué, pô, é isso que vocês usaram. Porque o seu Deus insuficiente não foi capaz de curar as pessoas dentro da denominação de vocês. E, mais uma vez, o mundo se demonstrou mais forte do que Deus. Você tem sido abençoado à distância por aquilo que ensinamos. Mas para que eles ensinam, ainda hein? que a gente transmita o culto ao vivo, e nós fazemos isso no nosso contexto de igreja, especificamente porque há irmãos trabalhando em viagem, que querem acompanhar o ensino, há pessoas à distância que dizem nós precisamos de um pouco mais de alimento, mas nós precisamos entender para que essa transmissão acontece, não é para substituir o ambiente onde congregamos. Há muitas pessoas hoje tentando viver fora do contexto da igreja, de um convívio com o corpo. Ele não tem uma localidade onde ele serve, onde ele é alimentado. Onde que eu vou servir, pastor? Você não falou? Você tá brincando com a minha cara. Gente, toda vez que eu faço daí, um dos pastores fica mentindo, parece que ele tá zoando com a minha cara, ao extremo mesmo. Eu tô falando sério, não tô falando algo pra se parecer com alguém da internet, não. Parece que ele tá na minha frente mentindo pra mim, Como que eu vou servir a Deus, pastor? Me mostra na sua Bíblia aí no seu tablet moderno, dentro aí do seu culto religioso. Faz um debate. Demonstra aí dentro da sua Bíblia. Eu tô pedindo outra Bíblia? Mostra dentro da sua. Qualquer tradução merda que tu queira pegar aí. E me mostra isso que você tá falando. Onde que eu devo servir a Deus? Se isso existia no Antigo Testamento, não precisa ser agora, uai. É novo ou é novo? Onde ele se submete, onde ele é corrigido. Submete, eu tenho que me submeter a um cara do seu tamanho na sua denominação, pastor. Toma vergonha na sua cara. E muitas vezes nós tentamos viver o evangelho só de forma virtual, quando isso deveria ser só um acréscimo, quando isso deveria ser quem tá frequentando, seja fisicamente, virtual, esses lixos aí, não presta, tá caminhando pro abismo, pra perdição do mesmo jeito. Apenas um alimento a mais, um instrumento a mais que nos ajudasse a frutificar aonde estamos. Sim, eu e minha casa temos uma igreja local aqui em Curitiba, onde nós servimos. Mas a minha casa aqui, ó, tem uma coisa física. Ai, pastor, obrigado. Você falou certo. Um local físico, pastor. Então tu tá indo contra o que o Messias disse.
Mas ele não habita aí, pra que constrói? Pra ter comunhão? A comunhão precisa de um lugar físico, não tem internet? Mas na internet, beleza? Aí não pode, tem que ser físico? Putz. Onde nós adoramos a Deus, onde nós somos ministrados, irmãos com os quais nós nos relacionamos e vivemos juntos. Isso é importante. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja? Poxa, ser igreja eu pensava que você tava falando no começo. Ajudar, não sei das quantas, blá blá blá, que é o correto. Mas agora apelou pra isso ser igreja, pastor? Apenas estar no culto, nesse ambiente da reunião, não significa que eu e você estamos sendo igreja. Na verdade, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo É palavra de Deus, é a Bíblia. esse contexto de uma igreja que se reunia também nas casas. Se reunia no passado, mas não precisa, pastor. Como eu disse no outro vídeo, se você não assistiu, é meio complicado, né? Mas deveria ter assistido. Eu não tô dizendo isso por fama ou ser arrogante. Mas muitas pessoas me perguntam coisa que tá num vídeo simples de 1 minuto. Vai fazer o quê? Poxa, isso é ser igreja, pastor? Pô. Até porque quando as reuniões se tornam grandes, nós não conseguimos viver o contexto de igreja com tanta gente. Nesse momento eu não consigo. Ah, então atrapalha, né, pastor? Então, pra não atrapalhar, eu fico na minha casa mesmo. Não saber o nome nem de todas as pessoas que frequentam as não precisa não. Pra mim, você nem deveria estar frequentando nossas reuniões ao domingo. Então, se a gente dia do Deus Sol, é óbvio que tem que ser domingo. partir do pressuposto que o pastoreamento acontece Pastoreamento acontece. Abra sua Bíblia aí. Vamos ver se você é o bonzão. Vamos ver se o Espírito Santo tá aí dentro de você. Vamos ver se eu aqui sou herege, mentiroso, caluniador, que vai pro inferno, hipócrita. Vamos ver o que mais já me chamaram. Pessoas até que eu não imaginei. Mas que a máscara caiu depois. O que mais que já me chamaram? Mentiroso de Satanás, sei lá mais o que. Vamos ver se é isso, eu sou isso. Ou se o pastor tá mentindo, é um mentiroso, filho de Satanás, porque mente. Vamos ver quem tá mentindo, pastor. Só porque eu estou ensinando essas pessoas. Só porque eu estou ensinando essas pessoas. Tá certo. Você está ensinando as pessoas. Não é Jesus. Não é o Espírito. É o mesmo que tá nas religiões afro, que desce nas pessoas. Principalmente se a sua denominação, ô Luciano, for pentecostal. Eu quase estava fazendo parte. Cara, se você tivesse parado nos 3, 4 minutos só falando com aqueles deslizes assim, normal, né? Porque a gente dá um desconto. Mas, putz, eu preciso ir, cara. Tem tudo isso. Isso daqui não presta. Várias pessoas importantes, e a mais pessoa importante que já existiu nesse plano terrestre, nesse reino plano que a gente vive, falou contra isso daqui, ó. Até destruiu, profetizou a destruição. Mas agora é importante que eu tenha isso, eu pegue isso, eu use isso. Se eu não usar isso, não tem como eu... Putz, meu pai. A visão está incompleta. Jesus ensinava uma multidão. E aí? Ele ensinava dentro de um templo? Pastor, tu tá se enroscando. E daí que ele ensinava? E daí que ele ensinava pra uma multidão? E daí? Existe multidão só dentro das denominações, pastor? Hã? Pregava. Aí, ó. Fala as mesmas coisas do sistema religioso, como se ele fosse um pastor. Pregava, ministrava, ele foi pregado, pastor. Não precisa usar essa porcaria de palavra. Pregar? Já pregaram ele. Toda vez que vocês falam, vocês estão pregando o Messias de novo na estaca. Mostrava as necessidades deles, mas a Bíblia diz que ele se compadeceu porque eram ovelhas que não tinham pastor. Então quer dizer que a ovelha que não tinha pastor precisava de homens que nem você. Hã? De homens que nem você? É isso que tá lá escrito, pastor? Esse troço de Hebreus já foi refutado, pelo amor. Pelo amor. Se não me engano, eu refutei
num vídeo que eu fiz tão minucioso, mas que foi deletado. Mas se você aí vai vir nos comentários me encher o saco, ou tiver com dúvida, ou se esse pastor, algum fiel dele vir aqui, me mostra os textos, eu vou refutando cada um. Ele estava olhando para aquela multidão que o seguia, dizendo: e o Messias era pastor, né? vocês não têm pastor. Eles... E aí? Eles precisam de um só pastor. Ou era vários, hein? Pastor. É um só pastor, é você? Ó, aqui do lado já tá o Malafaia. Ele é pastor? Se sim, já é plural. São 2 pastores. Pastor tá no singular? Ou vai dizer que lá tava falando em vários pastor? Estava dizendo: eu não me reconheço pastor de vocês. O que eu estou fazendo não é pastoreamento. Ah, não é? Tem certeza, pastor? Pastoreamento era o que Jesus fazia com os 12. Pastoreamento é o que ele propôs a ser vivido pela igreja, que tinha grandes ajuntamentos, mas tinha também... grandes ajuntamentos, ou seja, isso quer dizer que agora a gente precisa se ajuntar, um ficar de zóio na mulher do outro, um comer a menininha do outro, um pegar a menininha do outro, um ser safado longe da mãe dos pais, obviamente, que eu sei, eu conheço e tenho prova de que isso aconteça. Ou não acontece, pastor? Você sabe. Sair com a mulher do próximo. Subir no monte com a mulher daquele irmão que não tá aqui. E fazer alguma coisa santa com ela. Também os relacionamentos nas reuniões menores. Há mandamentos da palavra de Deus que nós não vamos conseguir praticar nas grandes reuniões. Por exemplo... Opa! Nossa, pastor! É sério que exista isso? É muito importante que você tenha trago de volta à luz esse assunto obscuro. Em 1 Coríntios 14, 26, Paulo diz: quando vos reunis, um tem salmo, o outro tem doutrina, um tem revelação. Não, tá, entendi. Então aí o que o Paulo... Então vocês seguem Paulo, então, beleza. Então o que Paulo estava falando era de igreja, pastor? Abre o contexto, toma vergonha na sua cara. O outro tem língua, o outro tem interpretação. Eu não tenho a menor condição de tentar praticar isso nos nossos cultos de domingo. Por quê? Nós temos milhares de pessoas. Como que cada um vai participar? Puts! Então, ó, é uma possibilidade, viu, pastor? Eu não posso afirmar, tá? Coisa que eu não sei, tá? Eu devo ter lido errado. Mas talvez Paulo não estava escrevendo pensando que era vocês, porque vocês nasceram 1500 anos depois. E seja todo aquele mentiroso que pegar um desses vários trechos, igual o de Coríntios, e falar que que entra dentro do contexto de religião, do sistema religioso que o senhor faz parte e lidera uma pequena parcela de gado gospel. É uma suposição, viu, pastor? Quanto tempo levaria uma reunião como essa? Mas, por exemplo, nós temos um contexto, e eu não estou dizendo que as outras pessoas tenham que reproduzir isso dessa forma, mas onde nós temos reuniões menores e incentivamos nas casas os irmãos a fortalecerem uns aos outros, a corrigirem uns aos outros. Então você na casa ficou por lá mesmo. Ajudarem uns aos outros, a viverem a prática do discipulado. Qual que é o fetiche isso? Ser igreja é muito mais do que frequentar uma reunião. Então eu fico sendo igreja eu mesmo na minha casa. Ser pastor é muito mais do que falar ao coração das pessoas. Ser pastor é ser mentiroso. Ainda que com conteúdo bíblico que alimente, que desperte e que faça diferença. Desperte cacete nenhum, senão ela não tava dentro do seu curral religioso. Isso daí ia falir porque não ia ter dinheiro de trouxa. Eu digo isso porque muitas pessoas, por onde passo pregando, nos comentários, nas nossas redes sociais, se referem a mim como sendo o pastor virtual delas. Eu agradeço o carinho, eu agradeço a credibilidade, um reconhecimento bonito como esse, mas eu não posso aceitar isso como verdadeiro. Você precisa não de um pastor virtual, você precisa de um físico, de um presente, gente que toque a sua vida, que te alimente, que te corrige, que te fortaleça. Precisa de um pastor, ou seja, no caso de preferência ele, viu? Fica aqui, ó piscadinha. Fica aqui entre nós, Que viu? te direcione a viver e a cumprir o plano e o propósito de Deus.
Putz, eu preciso de um cara humano igual eu? É coach agora? Que porcaria que virou? Nós precisamos de crentes que vivam não apenas de um alimento virtual, mas que vivam a realidade dos relacionamentos. Outro dia alguém me disse, mas pastor, esse negócio de relacionamento é muito custoso, dá muito trabalho, dá muito desentendimento. Eu falei, e até isso faz parte do crescimento. O apóstolo Paulo diz, importa que haja facções entre vós, para que os aprovados se manifestem. É nessa hora que nós... E quem que é os verdadeiros? Vocês, pastor? Paulo estava falando disso? conseguimos enxergar Qual que é as facções? Você sabe o que é facção? quem já tem maturidade e quem ainda precisa dela. Quem já cresceu e quem ainda está no processo. E mesmo nesse ambiente, dificuldades são geradas. Nós podemos crescer exercitando nossa fé, nosso amor, a paciência cristã. A paciência cristã. Tem que pontuar, né? A capacidade de suportar uns aos outros, o fruto do Espírito. É nesse ambiente É nesse ambiente que eu e você seremos não apenas testados, mas também treinados para viver igreja. Quando é uma subliminar. Quando ele fala esse ambiente, ele faz assim. Aqui, esse ambiente. Mesmo que ele esteja falando de outro lugar, ele está apontando para aquele. Ele está dentro desse. Bom, se fosse assim, ele não falaria assim, ó, nesse ambiente, aqui. Porque é uma subliminar. Esses cortes de tomada não é à toa. É para incutir na sua cabeça de que ele está certo. Por que precisa de várias tomadas assim, Pois viu? bem, o que eu e você precisamos é viver os relacionamentos. Ser igreja significa você não apenas receber, você dar. Você permitir essa avenida de ida e volta através dos relacionamentos. A palavra de Deus está cheia de menções e de ensinos sobre Contra o que vocês praticam. suportar um ao outro, amar um ao outro. Mas eu não preciso fazer parte do seu lixo Fortalecer religioso. um ao outro. Ou preciso? Exortar um ao outro. E não existirá esse um ao outro se nós vivemos apenas um ambiente virtual. Eu espero que o nosso ministério continue usando essas ferramentas virtuais para abençoar você. Mas eu espero não ser uma voz que silencia sobre esse assunto e te deixa acomodado sem igreja ou participando de forma fria e distante. Se envolva na sua igreja local, frutifique, Se envolva. honre Isso. a sua liderança, procure viver o melhor de Deus. Agora não é honrar Messias nenhum. Porcaria nenhuma. Sai fora. Agora é o pastor físico. E transbordar isso servindo as pessoas. Não apenas frequente a igreja. Não apenas assista a igreja. Seja igreja. Isso. Faça parte do curral religioso. A forma de você ser igreja é você entender não apenas a habitação de Deus em você, mas a importância de que você transborde tudo que tem recebido dele e receba do transbordar de Deus. Eu vou receber como? De você, né, pastor? Eu preciso de um lugar físico, né? Através dos outros. Não se desconecte de Deus. Ou seja, não se desconecte da denominação religiosa que vai se desconectar dos irmãos e que você não vai ser filho de Deus e não vai ser igreja. Porque é possível permanecer conectado na rede e desconectar do corpo de Cristo. Jesus disse... Corpo de Cristo! Isso, pastor. Agora você foi explícito, viu? Comigo você não cai, eu não caio na sua pegadinha, eu não caio nas suas mentiras. Nem dos pastores mais ardilosos eu caio. Falou certo, hein? Ó, corpo de Cristo. Eu pensava que era espiritual, pastor. Agora é físico. Ainda eu preciso da tesoura. Que é físico. Poxa vida, hein? Que nós precisamos estar ligados. E que se permanecermos nele... Ó a mão. Nele. Esse permanecer nele não é uma conexão direta apenas. De uma vara vão brotando outras varas. Se nós permanecemos conectados uns com os outros, estamos preservando a vida, o fluir da vida e a presença dele nas nossas vidas. Fique conectado no corpo e não só na rede. Deus te abençoe. Não fique só conectado na internet. Venha também, frequente essa denominação local. Se sujeite de um cagão igual você. Um ser humano igual você. É isso que ele quer dizer? Mais uma vez refutado, pastor. E é isso, tá? Eu não tenho estômago pra gravar nenhum desses lixos hoje. Se eu gravar outra coisa, é outra coisa.
Mas pastor, essas coisas eu não quero saber mais. Muito obrigado a você que me acompanha, viu?